Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 12 de julho de 2021. Hoje eu separei os 18 ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça aí de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E caso esteja assistindo pelo celular, não esqueça aí de colocar ele na horizontal para você não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Então vamos dar início. Bom, vamos aqui então para análise. Esses são os ativos que vocês enviaram aí pelo Instagram. Vou seguir, como sempre, aí a ordem aqui de cima para baixo, né, nessa sequência análise, totalizando aí 18 ativos. Agradeço aí quem mandou os ativos pelo Instagram essa semana. Para quem ainda não me segue, fica o convite para seguir aqui no Instagram, Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira, no finalzinho da tarde, eu abro um stories, aí coloco um stories com uma caixinha para vocês enviarem os ativos que vocês querem ver aqui no vídeo de análise. Então roda 24 horas, final da tarde de quinta até final da tarde de sexta-feira, você pode pedir aí os ativos que você quer que eu faça análise para aparecer aqui no vídeo do final de semana, beleza? Então vamos dar início, começando aqui pelo índice Bovespa, no gráfico semanal, o mercado está exatamente naquela região de suporte que eu venho comentando há um bom tempo, que era uma região de resistência no passado, o mercado conseguiu fazer o rompimento, e veio corrigir, veio testar essa região como suporte. Era resistência, veio testar como suporte. No gráfico diário, o último dia de pregão, que foi na quinta-feira, tivemos aí feriado na sexta-feira, o mercado não abriu, o mercado brasileiro não abriu na sexta, então na quinta-feira, a última vela de indecisão, bem naquela região de suporte. Por enquanto está respeitando. Aqui o interessante é o que? Esperar a abertura da segunda-feira para ver se ele vai fazer uma vela de alta e conseguir romper a máxima de quinta-feira. Algo assim, ó, abertura na segunda-feira, fazendo o rompimento da máxima de quinta-feira. A partir desse cenário, começa a ficar interessante pensar em compra para pegar aí a continuação do movimento. Vou pegar aqui todo o movimento, ó, movimento de alta, que fez o rompimento daquela região lá de resistência que eu comentei no semanal, correção até a região agora como suporte, também 50 a 61.8 de Fibo da perna que fez o rompimento, então é uma região interessante de suporte e fez essa vela de indecisão, mas como eu falei, tem que fazer o rompimento, agora é aguardar o rompimento da máxima de quinta-feira para começar a pensar em oportunidades aí de compra. Então esperar a abertura, caso o mercado abra em queda e faça o rompimento da mínima da quinta-feira, aí ficar de olho, aguardar, não entrar já vendido. Muitas pessoas cometem o erro de querer entrar logo no rompimento de uma região, não sabe se é de fato um rompimento ou se é um rompimento falso, então aguardar o rompimento, aguardar uma correção para começar a pensar em venda. Então seria algo mais para outra semana, não para essa agora. Então aguardar, ver como o mercado vai abrir segunda-feira para começar a tomar decisões se vai comprar, vender por enquanto não, seria aí só expectativa de compra. Vamos aqui para o dólar, mini dólar. Gráfico diário, duas semanas aí bem forte de alta. O mercado ele veio a princípio testar uma região aqui importante, que foi suporte no passado, ele veio, bateu, a princípio respeitou e conseguiu depois em seguida fazer o rompimento. Foi na próxima, conseguiu fazer, ó, aqui ó, acabei de comentar de rompimento, ó, fez o rompimento e voltou a trabalhar acima, rompimento falso. Então cuidado com essa de querer entrar logo no rompimento. Eu tenho certeza que muita gente saiu vendendo aqui e agora foi estopado nessa região. Porque a pessoa não tem a paciência de esperar para confirmar se de fato é um rompimento ou se é um rompimento falso. Agora que ele fez um rompimento falso, voltou a trabalhar acima, até mesmo dessa região aqui de novo. Não, então foi um movimento tão forte de alta que ele mostrou o rompimento falso aqui e voltou a trabalhar acima dessa região. Agora a expectativa é o quê? Que ele faça uma correção desse último movimento de alta, que ele fez um movimento muito forte aqui de alta, deve abrir a semana corrigindo. Aqui é uma região interessante para ficar de olho, que pode gerar oportunidades de compra. Por quê? Porque aqui tem região, não é tão importante quanto essa e essa, mas é uma região aqui que foi resistência aqui no passado e passa a ser uma região de suporte que coincide aí com 50 a 61.8 de Fibo. Se puxar Fibonacci aqui, ó,
Ó, dá bem aí na mesma região. Então é uma região onde o mercado pode corrigir, abrir a semana aí corrigindo até essa região. E aqui, se ele bater e respeitar, começar a querer subir, oportunidades de compra até a próxima região de resistência, que é justamente essa LTB. Então a expectativa é de alta, mais a longo prazo, porém ele pode e deve abrir a semana, provavelmente aí vai abrir a semana corrigindo esse último movimento de alta, fazer uma correção para tomar fôlego para continuar subindo até a LTB, até a próxima resistência. O ouro, gráfico semanal, continua aí comentando sobre essa bandeira de alta, aí já faz meses que eu falo dela, movimento forte de alta, correção dentro de um canal, uma bandeira de alta, padrão de continuação, confirmação quando faz o rompimento da região de resistência da LTB do canal de baixo. Então o mercado conseguiu fazer o rompimento, corrigiu até 50 a 61, região aqui também do rompimento, então região de suporte, e agora a expectativa é continuação, isso num cenário bem mais longo prazo. Então ele iniciou aí a provável próxima perna, então perna de rompimento, correção e iniciou. Então a expectativa é que ele venha pelo menos testar esse topo anterior. Então a expectativa de alta para o ouro. O SP500, o índice americano, que no gráfico diário o mercado fez o rompimento de uma região de resistência, tem um topo aqui, um topo, uma região de resistência, conseguiu fazer o rompimento, ameaçou uma correção, eu esperava uma correção maior para testar aqui a região como suporte, a partir daí continuar, porém está com muita força, ele fez a correção, mas não tão boa quanto precisaria ser para pensar em compra. Onde ele está aqui não faz muito sentido comprar, né? Não faz sentido ele estar. Provavelmente ele vai continuar subindo. Para pensar em compra, eu esperaria aí uma correção maior para de fato testar essa região aqui que foi resistência no passado, testar ela como suporte junto com a LTA. Então seria aí um movimento, algo assim, ó. Aqui seria interessante para pensar em compra. Então, onde ele está não tem o que fazer. Quem já está posicionado manter, quem está comprado manter, mas quem está pensando em comprar, aguardar uma correção na região de suporte, comprar mais barato numa região de suporte. Comprar aqui não faz sentido porque o mercado pode corrigir, então ficar de olho nessa região para pensar em compra. O índice alemão DAX, cenário ali meio parecido, só que ele vem aqui nos últimos dias, 2, 3 últimas semanas aí, bem lateralizado, ele tem um cenário bem parecido com o SP500, ó, uma região de resistência, rompimento, então expectativa de continuação. Porém, no DAX, ele fez o rompimento, mas não conseguiu subir. Ó, cenário parecido, ó, topo, então região aqui de resistência. O mercado conseguiu fazer o rompimento, corrigiu, tentou continuar, não conseguiu, veio testar de novo, tentou continuar, não conseguiu, veio testar de novo, tentou continuar, não conseguiu, veio testar de novo. Enfim, está bem lateralizado. Aqui em tempos gráficos maiores não tem muito o que fazer, está bem lateralizado, porém em tempos gráficos menores, para quem faz day trade, aí um M15 por exemplo, dá para ficar de olho aí, aqui ó, M15, nas extremidades, nas regiões aqui de resistência. Deixa eu pegar uma linha reta. E nas regiões aqui de suporte. O mercado chega na extremidade, procura oportunidades ao contrário. Ó, chegou aqui na região, caiu. Na região, caiu. Região subiu. Aqui ele conseguiu romper, rompimento falso, voltou a trabalhar acima. Agora ele está bem próximo aí da região de resistência. E ele fechou aí a semana com um topo duplo. Então é um padrão de reversão, ficar de olho. Caso ele não consiga fazer novas máximas, se ele não conseguir fazer novas máximas e perder essa mínima aqui do padrão, começa a ficar interessante pensar em venda, mas isso para quem faz day trade. Para operações mais a longo prazo não tem o que fazer, a não ser aguardar ele tomar aí um rumo. Por enquanto, como eu falei, últimas 3, 4 semanas aí, bem lateralizado, não tem muito o que fazer aqui a longo prazo. E o índice UK, parecido aí, está bem lateralizado aqui no gráfico semanal, uma região que foi suporte importante no passado. Começou a pandemia, o mercado derreteu, despencou, veio corrigindo aí ao longo do último ano até chegar na região. E está aqui, lembrando que estamos no gráfico semanal há várias semanas lateralizado. Cenário parecido que ele está ali no DAX, no gráfico diário, aqui é no semanal. Tá aqui várias semanas. Não consegue romper e continuar subindo, porém não respeita e volta a cair. Enfim, aqui não tem muito o que fazer também a longo prazo, a não ser aguardar. Ó. Bem lateralizado o gráfico diário.
Aqui também, tempos gráficos menores, chegou na resistência, dá para procurar venda, chegou no suporte, procurar compra em M15, H1, M5, enfim, mais a longo prazo, agora é aguardar ele sair aí dessa região. Vamos aqui para o mercado de Forex, enquanto carrega aqui, vou tomando uma água e você vai deixando um like aí para mostrar que está gostando da análise. Bom, vamos aqui no Audi CHF, gráfico semanal, continua aí, está com uma bandeira de alta, movimento forte de alta, correção dentro de um canal de baixa, e veio testar a região aqui de suporte. Região que foi suporte aqui no passado, passou a ser resistência quando fez o rompimento, então é uma região de briga, que ele fez agora o rompimento como resistência e agora testando como suporte. E também 50,61 de Fibo do movimento da perna de rompimento. Ó, no gráfico diário ele fez uma vela bem forte, extremamente forte aí, vendedora. Esses dias mesmo me perguntaram a diferença entre uma vela de impulsão e uma exaustão, né? Como saber qual que é? O que seria isso? É quando o mercado ele faz uma vela bem forte, seja vendedora, nesse caso aqui foi uma vendedora, ou compradora, quando o mercado faz uma vela bem forte em relação às últimas velas. Você pode ver que ela... Opa, fechei sem querer. Pode ver que ela é bem maior, se pegar aqui a abertura e o fechamento, ela é bem maior do que a grande maioria aí das últimas velas. Praticamente todas as últimas velas ela é maior. Então é uma vela bem forte e vendedora. Porém existem dois tipos. Impulsão, que vai continuar, ou exaustão, que é mostrando que foi o último movimento forte e deve voltar. Geralmente, como eu comentei, perguntaram nos stories, acho que foi essa semana passada, não lembro, a de exaustão acontece, ela termina, né, ela fecha numa região de suporte ou resistência importante. E é justamente o que tem aqui. Ele fez essa vela bem forte e entrou aí dentro de uma região de suporte. E logo em seguida, na vela seguida, já não teve novas mínimas. Então, quando o mercado ele faz, quando é uma de impulsão, de venda, o mercado faz a vela forte e em seguida ela continua o movimento. Depois ele pode corrigir e continuar. Então é uma de impulsão. Nesse caso, está bem característica aí de vela de exaustão, tá? Então, região aqui importante de suporte. Provavelmente agora ele vai voltar a testar a LTB aqui do canal de baixa. E aí, se ele fizer o rompimento, vai testar. Caso conseguir fazer o rompimento, aí confirma a bandeira de alta. E aí a expectativa é de movimento de alta. Então ficaria de olho agora, quando provavelmente ele vai subir aí na semana para testar essa região, conseguindo romper. Fica bem interessante para procurar compras a longo prazo, tá? E para confirmar aí essa bandeira de alta. Audi SD, gráfico semanal, mercado testando uma região de suporte. Aqui foi um topo no passado, região de resistência. Fez o rompimento, passou a ser uma região de suporte. E também pegar aí todo o movimento de alta, puxar a Fibo, região de 50 a 61. E ele fechou a semana, essa última semana, com uma vela de indecisão. Então começa a mostrar fraqueza nessa região, expectativa de alta aí para as próximas semanas. E aqui também, ó, parecido sobre a vela de exaustão, ó, uma vela forte vendedora, em seguida uma compradora, então expectativa de alta para o Audi USD. CAD-JPY, o inverso, gráfico semanal, aqui tem um topo, uma região de resistência, aqui um topo duplo no passado, resistência bem importante, o mercado chegou bem próximo, vamos dar um zoom aqui, ó, chegou próximo e começou a mostrar fraqueza. No gráfico diário, está trabalhando dentro de um canalzinho de baixa, o mercado fez, ó, foi lá na região de resistência, entrou aqui dentro da região de resistência, corrigiu, tentou continuar, não conseguiu, fez aqui um topo abaixo do topo anterior e agora fez um movimento de queda. Provavelmente aí essa semana ele vai corrigir de novo e continuar trabalhando aqui embaixo, nesse canal de baixa. Então expectativa de queda para o CAD-JPY, deve abrir a semana corrigindo, continuando a correção desse último movimento de queda, porém ficar de olho aqui
na resistência desse canal de baixa, onde pode bater e gerar oportunidades de venda. Então, ficar de olho nisso. Como eu falei, a abertura provavelmente vai ser aí de alta, mas expectativa de queda para os próximos dias. É só uma correção desse último movimento, deve corrigir e continuar caindo. Euro CHF, bandeira de alta aqui no gráfico semanal. O movimento de alta, corrigindo dentro do canal de baixa, algo parecido ali com o Audi CHF. O Euro CHF é a mesma coisa. Bandeira de alta, no gráfico diário, vela de exaustão, numa região de suporte, deve abrir a semana aí subindo, conseguir romper a resistência do canal, confirma a bandeira e aí expectativa de continuação de movimento para testar pelo menos esse topo aqui principal. Então, tudo que eu falei ali para o Audi CHF serve também para o Euro CHF, estão bem parecidos. O Euro JPY no gráfico semanal, aqui região importante de resistência no passado, o mercado veio aí nas últimas semanas testar e respeitou. O que eu falei para o CAD JPY, ó, bem parecido também para o Euro JPY, são pares aí, tem correlação positiva. É a mesma coisa, bem parecido, chegou na região de resistência, respeitou, mostrou fraqueza, movimento de queda, topo abaixo do topo anterior, então também deve iniciar a semana corrigindo esse último movimento de queda para testar a resistência aqui e aí continuar caindo, gerando oportunidades de venda. Bem parecido com o CAD JPY, cenário bem parecido. EURUSD, no gráfico diário, ele foi testar uma região de suporte, fez um rompimento falso, então a expectativa é de um movimento de alta, uma região aqui de suporte, rompimento falso, veio testar de novo, chegou a romper e agora tudo indica aí que foi um rompimento falso também, expectativa que ele venha testar essa região. Aqui eu adicionei o CCI, que é um oscilador que eu gosto de procurar ali quando há divergência de preço, então aqui é um exemplo disso. O que seria isso? O mercado, ele na ferramenta, ó, ele deixou um fundo acima do fundo anterior, aqui na ferramenta. E no gráfico ele deixou um fundo abaixo do anterior. Então ele tem uma divergência. Quando acontece isso em regiões de suporte, no caso depois de um movimento de queda, a expectativa é de um movimento de alta. Então é uma forma de identificar a virada do mercado. Quando o mercado está no movimento de baixa, virar para alta, e quando está em alta, virar para baixa. Como por exemplo, ó, aqui aconteceu algo bem parecido, ó, um fundo abaixo do fundo anterior, enquanto que na ferramenta o fundo ficou um pouco acima do anterior. E aqui, antes de todo esse movimento de queda, quando ele vinha subindo, o oposto, ó, o topo acima do topo anterior e o topo na ferramenta, no indicador, abaixo do topo anterior. Então, há uma divergência em regiões extremas, depois do mercado subir muito ou cair muito, que a gente consegue identificar aí uma possível virada do mercado. Aqui estava em alta, caiu, aqui ele fez de novo também, subiu, e agora ele está fazendo aqui embaixo de novo, então expectativa de alta para o mercado vir pelo menos testar essa região que foi suporte no passado, e agora é uma região de resistência, então expectativa de alta para o EURUSD. Sobre a ferramenta CCI, lá aqui no meu canal no YouTube, tem uma aula bem completa sobre essa ferramenta. Aqui é um jeito de usar ela, procurar divergência, como eu expliquei aqui, é uma das formas, mas ela tem 3 formas aí de utilizar. Você consegue identificar regiões de sobrecompra e sobrevenda, a divergência de preço, que eu acabei de explicar, mostrei ali no EURUSD, e também serve como filtro de entrada em operações. Você pode usar como filtragem ali, quando você estiver na dúvida se você vai entrar ou não numa operação. Ela serve aí para ajudar você a filtrar as entradas. Vou deixar o link dessa aula, tem aí 40 minutos a aula, uma aula bem completa sobre essa ferramenta, que é gratuita, tem no MetaTrader ali, é uma ferramenta grátis. Então vou deixar o link aqui abaixo, depois vai dar uma conferida lá, que essa ferramenta é bem interessante, beleza? Vamos voltar aqui. GBP-JPY, gráfico semanal, mercado testando uma região importante de resistência aí nas últimas semanas e também mostrando fraqueza e provavelmente movimento de queda aí. Chegou na região, corrigiu, tentou continuar topo abaixo do anterior,
movimento de queda, vem corrigindo, expectativa de queda aí para o GBP JPY, parecido aí com CAD JPY e Euro JPY, GBP JPY, mesmo cenário. GBPUSD, ele deixou aqui um fundo do movimento de queda, corrigiu, um fundo quase na mesma região, corrigiu, e um fundo na mesma região e vem corrigindo. Então, perdeu a força no movimento de queda, expectativa de alta para os próximos dias, para ir testar essa região aqui, que é a próxima região de resistência. Então ele está bem no meio do caminho, aqui tem uma região de resistência, aqui tem uma região de suporte, está no meio do caminho, mas como ele não conseguiu vir testar o suporte, expectativa de alta para os próximos dias. Chegando aqui ele pode gerar oportunidades de venda, é aguardar ele chegar na região para ver como ele vai se comportar. Se ele vai romper e continuar subindo até a próxima, se vai bater, dar sinais aí de queda e vir testar o suporte. Então expectativa de alta para o início da semana, até essa região aqui de resistência. NZD-CAD no gráfico semanal, aqui ele está interessante porque ele, num cenário bem longo prazo mesmo, o gráfico semanal, ele tem um topo aqui, região de resistência. Então ele chegou aqui recentemente e veio caindo, um fundo aqui, um rompimento falso aqui, então ele está lateralizado, mas isso é um cenário bem longo prazo mesmo, aqui gráfico semanal, o início aqui, ó, 2018, então bem longo prazo. Mas por que eu comento isso? Ó, porque aqui ele fez um movimento de alta, corrigiu dentro de um triângulo, então é um padrão de continuação de movimento, rompeu a resistência e continuou o movimento. Agora ele vem corrigindo de novo e está mostrando aí, agora se a gente considerar todo esse movimento como uma única perna, ele está mostrando aí outro padrão de continuação. Tá? Então ele vem corrigindo, se pegar todo o movimento de alta também e puxar FIBO, região de 50,61 dessa correção, e aí ele está trabalhando, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, fica mais visível, dentro de um triângulo também. E aqui ele começou a mostrar fraqueza na queda, ele caiu, corrigiu, caiu, deixou um fundo aqui, corrigiu, tentou continuar, parou na mesma região, tentou continuar, parou na mesma região, e agora o último fundo não foi nem na mesma região, foi um pouco acima e está armando um pivôzinho de alta, ó. Fundo, movimento de alta, correção, fundo acima, rompimento do topo anterior. Então ele está montando, armou aqui um pivôzinho de alta, agora só falta ele romper essa LTB desse triângulo para confirmar aquele padrão de continuação que eu comentei no gráfico semanal. Então, caso agora ele abra a semana, por enquanto ele bateu e respeitou, ele bateu aqui e respeitou, mas se ele abrir a semana aí fazendo um rompimento, que no gráfico diário, ao decorrer dessa semana, se ele fazer o rompimento, aí é muito grande as chances, a probabilidade dele continuar subindo e voltar a testar pelo menos essa região para confirmar o padrão de continuação de movimento. Então ficar de olho nisso aqui no NZD-CAD, mas ele tem que fazer o rompimento da LTB para confirmar o padrão. O SD-CAD, gráfico semanal, região aqui importante, bem importante de suporte, que o mercado veio testar aí nas últimas semanas. No gráfico diário, movimento forte de queda, chegou na região, ó, várias mínimas aqui, bateu, respeitou e não conseguiu continuar caindo, não conseguiu romper, subiu, corrigiu, subiu. Tá, agora, para essa semana, a expectativa é que ele faça aí uma correção até essa região. Então, ele está num canalzinho de alta. Então, ele deve abrir a semana caindo. E aqui fica interessante ficar de olho. Batendo aqui, começar a querer subir. Oportunidades de compra com alvo na resistência aqui do canal. Então, deve abrir a semana caindo, mas a expectativa mais a longo prazo é de alta para o SD-CAD. O SDJPY, gráfico semanal, LTB aqui importante, região de resistência, e também uma resistência horizontal. Veio testar aí nas últimas semanas, ó, na outra semana vela de rejeição e agora essa última semana vela vendedora. No gráfico diário, ó, tem aqui, ó, ele até chegou a romper, deixa eu dar um zoom, ó, ele até chegou a romper, aqui, ó, ele fez o rompimento, corrigiu para testar como suporte, mas não respeitou, é aquilo que eu falei no começo da análise, não entre logo em rompimento, porque pode ser rompimento falso, aqui a expectativa era o quê? Rompimento, correção para testar como suporte, continuação do movimento, porém quando ele fez a correção,
não respeitou e voltou a trabalhar abaixo. Agora o que eu espero aqui para essa próxima semana? Todo esse movimento de queda, ele fechou aí a sexta-feira iniciando uma correção, ele deve corrigir mais ou menos até essa região e a partir daqui gerar oportunidades de venda. Então ficar de olho nessa região para procurar venda, aí esperando esse movimento. Então ficar de olho em venda o USDJPY. E por último aqui o USD MXN, a primeira vez que eu analiso esse ativo é o dólar versus o peso mexicano. Gráfico semanal, padrão de continuação, um movimento forte de alta, lateralizou aqui dentro de um triângulo, conseguiu romper, corrigiu e aí a expectativa é continuação. Isso num cenário bem mais a longo prazo, lembrando que estamos aqui no gráfico semanal, então bem longo prazo. No gráfico diário a gente vê que depois que ele corrigiu, que ele fez todo esse movimento de queda, ó, ele não consegue mais cair. Bateu aqui, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu, bateu, subiu. Tá aqui numa região bem forte de suporte, então não vejo venda de forma alguma aqui. Tá mostrando que ele não quer cair mais que isso. Mas também ele não pegou força ainda compradora. Aqui ele ameaçou uma força compradora e voltou a trabalhar aqui nessa região de suporte. Então aguardar, só procuraria compra aqui, não vejo venda de forma alguma aqui no USD MXN. Tá batendo aí há vários e vários dias, semanas e não consegue cair mais que isso. Então mostra que o mercado tem interesse em comprar nessa região. Então provavelmente vai cair aí no início da semana mais um pouco, mas ficar de olho em oportunidades de compra depois que o mercado bater aqui. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise para essa próxima semana, espero que tenha gostado, espero que a análise possa ajudar aí na sua tomada de decisões aí no decorrer dos próximos dias, que possa aí auxiliar, ajudar você aí na tomada de decisões das suas operações. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. E é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, bom final de semana e te vejo no próximo vídeo. Até mais!